Biotriagem, uma plataforma online que combina software e hardware para gerar exames, laudos e novos serviços aos seus pacientes. Atende os segmentos médico, nutri, fitness e farma. Como funciona na prática? Você precisa ter alguns dos hardwares que compõem a plataforma de telemedicina Biotriagem. Por exemplo, com o hardware econômico, você consegue gerar mais de 10 laudos. Os equipamentos aferem parâmetros fisiológicos validados na literatura e também por várias pesquisas clínicas já publicadas. Estes dados serão utilizados para compor partes dos diferentes laudos disponíveis e em elaboração. Também são incorporados anamneses, histórico familiar, exames físicos diversos, exames laboratoriais e de imagem, contexto clínico, tratamentos atuais, etc. Este conjunto de informações geram os diversos laudos e dossiês que são armazenados na nuvem e podem ser atualizados a qualquer tempo com novas informações e novos resultados de exames, permitindo assim não somente o screening inicial, como também monitorar o sucesso do tratamento. Os pacientes são identificados pelo seu CPF e podem realizar diferentes exames em qualquer ponto do planeta, tendo seus dados automaticamente atualizados. Por exemplo, um paciente fez um exame em São Paulo, mas está de férias no Rio de Janeiro e resolveu fazer outro exame com outro médico. Tudo bem, seu dossiê será atualizado. Após as férias, ele resolveu iniciar treinamento em uma academia e seus exames de fitness também serão integrados. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos usando uma combinação de tecnologias não invasivas. Quais são as tecnologias? A primeira, variabilidade da frequência cardíaca, que é o padrão ouro na literatura médica para a gente acessar o sistema nervoso autônomo. Então aqui eu pego atividade simpática, parasimpática, equilíbrio autonômico, desautonomias, arritmia, indicador de morte súbita. Tudo isso foi parametrizado pelas sociedades de cardiologia americana e europeia. Segunda tecnologia, pletismografia fotoelétrica. Cada batimento cardíaco gera uma onda vascular que é captada no oxímetro. Okay? Dali nós vamos estimar a rigidez das artérias. Então de microartérias, artérias de médio calibre, que é a carótida coronária, e de grande calibre, que é a aorta. Quais são as aplicações clínicas disso? Primeiro, vamos entender a rigidez arterial, os riscos de infarto, AVC, vamos acessar a fisiopatologia de hipertensão. Depois, temos aqui a resposta sudomotora da pele, que é a terceira tecnologia e que está indicada no Consenso Internacional de Toronto como tecnologia para fazer screening e risco de amputação, principalmente para pacientes diabéticos. E depois, bioimpedância. As 4 tecnologias trabalham juntas em 2 minutos, de modo não invasivo, indolor, operador independente e com os resultados imediatamente disponíveis. E aí nós conseguimos fazer um check-up cardio, neuro, metabólico. Vai mostrar pra gente essa máquina que pode detectar doenças no nosso corpo que de repente num exame de sangue, num outro exame clínico, você não consegue saber que você tem. Mas nesse daqui, essa tecnologia consegue trazer pra gente, né, doutor? Isso, ela vai fazer o diagnóstico precoce de várias doenças, utilizando não o exame de sangue, mas utilizando dados da fisiologia humana. Então, é uma aferição de parâmetros fisiológicos que conseguem revelar dados que são utilizados para identificar precocemente várias doenças. Então, não vai te furar? Não, totalmente não invasivo. Não invasivo. Não precisa tomar nenhuma injeçãozinha, tipo assim, um contraste? Nada disso. É fisiologia aplicada. Tá certo. E quais as doenças que podem ser detectadas que a gente vai falar hoje? Tá. A gente vai falar um pouco sobre pré-diabetes, sobre o que é a resistência à insulina. Ele também tem uma função importante em identificar a rigidez arterial, e aí a gente pode extrapolar para riscos de infarto, de AVC, ou até mesmo para o tratamento de pressão alta. Né? Podemos falar um pouquinho sobre estresse também. Olha, então, até o estresse dá para medir? Sim, sim. Estresse a gente pensa que é algo subjetivo, mas existe tecnologia para a gente aferir o nível de estresse. Uma combinação de 4 tecnologias que já existem aí no mundo, em separado, né? Então, por exemplo, a primeira tecnologia é bioimpedância. E existem muitos equipamentos separados de bioimpedância. O que os franceses e os russos fizeram foi juntar tudo num único equipamento pequeno e portátil. Então, seria pletismografia fotoelétrica
que estuda a forma da onda vascular, seria variabilidade da frequência cardíaca, seria bioimpedância e resposta sudomotora da pele. Se a gente fosse partir isso em 4, eu tenho 4 equipamentos em um. Uau! Por isso ele é tão importante e, assim, vai fundo, né? É uma abordagem diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver muitas doenças feitos o diagnóstico pelo exame de sangue. E aqui é não invasivo. Então você não vai tirar nenhuma gota de sangue, é totalmente operador independente, é um exame muito rápido e que me dá o resultado em 2 minutos. Na hora você consegue já ver o resultado de vários problemas que estão em desenvolvimento. Isso é diagnóstico precoce. Na Anvisa, que é o que é importante para o Brasil, mas no exterior ele tem o selo do FDA, tem o selo 510K e tem um parecer favorável do Conselho Federal de Medicina. Portanto, é uma tecnologia totalmente legalizada dentro do Brasil. No Brasil e ao redor do mundo. Porque qualquer país do mundo que você for, você pode fazer esse exame. Veja, o que essa tecnologia faz é o que a gente chama de screening cardio-neurometabólico. Então, um clínico geral pode utilizar, mas obviamente um cardiologista pode se beneficiar muito, um endocrinologista, porque ele vai trabalhar com resistência à insulina, com diabetes, com obesidade, né? Um neurologista, quando faz diagnóstico de neuropatia autonômica periférica, também pode se beneficiar. Então, normalmente um nutrólogo, né, que cuida da obesidade, cuida da nossa alimentação, e a nutricionista também. Então, é uma série de especialidades que passa pela clínica médica e chega na cardiologia. Você falou de screening. Screening e diagnóstico é a mesma coisa ou tem uma diferença entre eles? Então, vamos lá. O que seria screening, né? O que é? Screening é a possibilidade de você ter uma doença que ainda às vezes não tem sintomas, você não a conhece. Então, é a possibilidade de... Então, quando você faz um exame como esse, que é um exame de screening, eu detecto a possibilidade de você estar desenvolvendo uma doença. Quando eu detecto essa possibilidade, você vai para um segundo nível. Esse segundo nível é o que a gente chama de diagnóstico, que você vai lançar mão de outros exames complementares, se juntam ao screening e o médico estabelece uma hipótese diagnóstica. Muito legal. Agora, como a gente vai falar de diabetes, né, também, o que seria a pré-diabetes, que é o que é detectado aqui, né? Isso, veja, muitos profissionais nem gostam de fazer essa divisão entre pré-diabetes e diabetes. É mais uma divisão didática da doença, né? A gente chama de pré-diabetes toda aquela fase que antecede a confirmação no laboratório de diabetes. Então, por exemplo, você começa com um problema que se chama resistência à insulina. E por 8, 9 anos, você desenvolve a resistência à insulina e você ainda não é diabético. Depois de 8, 9 anos é que um exame de sangue confirma que já se alterou muito a glicemia no sangue, então a partir daquele momento você é diabético. Só que o problema começou de maneira lenta, progressiva, anos e anos atrás, com a resistência à insulina. Então toda essa fase que antecede a confirmação do laboratório, a gente chama de pré-diabetes ou de fase de resistência à insulina, que é o que a gente detecta aqui. Veja, a função desse equipamento é fazer screening, que é um pré-diagnóstico, né? Depois que o médico estabelece o seu diagnóstico, o médico coloca uma terapêutica, uma conduta, um tratamento, e aí ele vai monitorar a cada 2 ou 3 meses, dependendo do problema, você vai repetindo e você vai monitorando o sucesso do tratamento médico. Então, ele é uma ferramenta de diagnóstico ou de pré-diagnóstico. Em alguns aspectos, ele é de diagnóstico mesmo, né? Como, por exemplo, da resposta sudomotora, aquele risco de feridas e úlceras e amputações, ele não é pré-diagnóstico, não é screening. Ele é diagnóstico. Certo. Em alguns outros pontos, a gente se posiciona como screening. Mas ele faz o pré-diagnóstico e monitora o sucesso do tratamento médico. Olha, Evandro está aqui sentadinho em frente à máquina, se posicionou bonitinho aqui para fazer o exame. Enquanto ele vai fazendo o exame, o doutor vai explicando para a gente, né, Vamos doutor? lá. Como que ele vai fazer? Olha só, ele já está descalço, pezinho aqui ó, de fora, porque tem que botar na plaquinha, né? Isso. Aqui embaixo. Então vamos lá. Posiciona os pés nas placas, as mãos aqui também. E aí a gente conecta um oxímetro que vai captar a forma da onda vascular dele. Okay? Esse suor é medo, doutor? Não. A gente vai, na verdade, uma das tecnologias... Primeiro, 2 minutinhos relaxado, tranquilo, tá bom? Beleza. A gente já vai iniciar, tá?
Então, pronto. O exame é não invasivo, ele não sente nada. O que a gente está fazendo aqui é aplicando as 4 tecnologias, tá bom? Tá. Então, veja, uma das tecnologias é jogar uma corrente elétrica de 1,28 volts, que ele não percebe nada, é imperceptível. Só que a gente vai estimular as glândulas sudoríparas a transpirarem. Isso chama teste sudomotor. Ele está indicado no último Consenso Internacional de Toronto para fazer diagnóstico precoce de danos periféricos, seria assim, ó, de danos de fibras finas C amielínicas, que são elas que são as responsáveis por aquela feridinha, úlcera e amputação. Então, a gente, quando faz esta parte da resposta sudomotora, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce de um problema das glândulas sudoríparas, das fibras finas C, que leva uma feridinha, aí uma amputação de um pedaço do dedo, depois o pé, depois a perna, num paciente diabético que não tem o seu diabetes controlado, ok? Então, esse é um teste muito importante, que é feito nos Estados Unidos, porque lá você tem esse exame na tabela deles, nos sistemas de saúde deles. E aqui no Brasil, não existe esse exame contemplado, nem no SUS, nem na tabela da AMB. Então, o que acontece? A gente deixa de fazer o teste sudomotor, o diagnóstico precoce daquele risco de ferida, úlcera e amputação. Então, isso é uma revolução, é um avanço no pensamento da saúde pública aqui no Brasil. Então, a pessoa que tem a diabetes, se fizer o controle através dessa tecnologia, consegue se livrar da amputação, doutor? Consegue identificar o risco, o quanto o diabetes danificou as fibras autonômicas, serve também para controlar toda a glicemia dessa pessoa, né? O conhecimento desse assunto, e isso evita uma futura úlcera, uma futura ferida e uma amputação. Acho que uma coisa interessante para a gente falar também hoje no programa e fazendo esse exame é sobre o medo, né, doutor, que as pessoas ainda têm de fazer um exame para ver se está tudo bem, ou então o medo de descobrir que tem alguma coisa, né? É mais ou menos a gente tem medo porque diagnóstico precoce é saúde. Olha diagnóstico aí. precoce é a chance de você se livrar de um problema. Então, essa história, não vou fazer porque tenho medo, significa tirar a possibilidade do diagnóstico precoce, tá certo? E evitar danos futuros, e custos futuros, e uma tristeza envolvida quando o assunto é mais sério. Exatamente. Né? Aqui a gente fez... Acabou? Já acabou. Olha 2 minutos. que rápido, Doeu alguma 2 coisa? minutinhos. Não deu nada, tá Nadinha. tudo certo. Então, veja, nós Tudo certo, provocamos a transpiração dele nas placas, né? Tá vendo, gente? Mas a gente Isso não fez foi também... medo, esse é o exame que pede mesmo, né? Você sentiu alguma coisa, Não, Evandro? senti nada, fica tudo ótimo, tudo bem. Tranquilinho. Você sentiu essa Não, corrente senti passando por absolutamente você? nada. Nem o suor dá para sentir. É totalmente imperceptível. Uau. Mas além dessa tecnologia, a gente aplicou outras 3. Né? Então, por exemplo, com a tecnologia da bioimpedância, eu consigo ver aqui que o seu IMC, que é o índice de massa corporal, ele está um pouquinho acima. O ideal é entre 18 e 25, está com 26,6. Né? Isso significa que tem que rever isso. Então, a nutricionista, um médico nutrólogo, um endocrinologista pode ajudá-lo nessa porcentagem de massa gorda dele. Também está um pouquinho aumentado. Olha aí, Evandro. Acho que está com uma Falso barriguinha magro. aí, né? Tem uma barriguinha. E esse começo da barriguinha, esse começo de ganhar peso, é que todo o problema futuro que vai levar ao diabetes tipo 2. Olha né? só. Agora, no screening aqui da resistência à insulina, que é do pré-diabetes, a gente vê que ele está no limite superior final da normalidade. Então, isso é um alerta para o Evandro, que deve procurar primeiro manter hábitos saudáveis de saúde, né? O exercício físico, então a academia, o educador físico é fundamental aqui. Uma nutricionista para ajudá-lo a entender o que ele pode, o que ele não pode comer. Não porque ele é doente, ele não é doente, mas ele está no limite superior da normalidade. Daqui a pouquinho entra na resistência à insulina. Então, para evitar isso, o nutrólogo, o endocrinologista ou o nutricionista pode ajudá-lo, ok? Tá Mas o Evandro é muito saudável, não tem risco de rigidez arterial. E já deu para ver o estresse dele por aí? Primeiro da rigidez, ele não tem rigidez arterial. Então, ele tem o que a gente chama de complacência arterial, ok? Pode confirmar com outros exames, mas no screening não é positivo para rigidez. As artérias do Evandro, ó, então, parece estar tudo bem, né? É só manter isso e manter hábitos saudáveis, né? Com relação ao estresse, né? Muitas pessoas pensam que o estresse ele não pode ser medido, né? Quanto estou estressado? Quanto estou estressado? Então, você tem uma tecnologia que chama variabilidade da frequência cardíaca e que está aqui
e que é o padrão ouro da literatura médica para você aferir, para você medir o nível de estresse. Tá? Que é o que a gente chama de potência LF, que é o tônus simpático. Que o normal, entre 22 e 46, ele tem 31. Então, ele tem um bom tônus simpático. Né? Ele não tem um nível de estresse muito aumentado. E ele tem um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Que isso é muito bom, é isso que a gente procura. É isso que o esporte faz por uma pessoa, é isso que vida saudável faz, que a yoga faz, que a natação faz, né? Então, ajuda nesse equilíbrio. E o Evandro é muito bem equilibrado com relação ao sistema nervoso autônomo. Então, as artérias que eu falo aqui, elas são as artérias carótida, coronária e aorta, que é para você ver risco de infarto e de AVC. Então, o clínico geral, quando está usando, ele detecta isso, vai para o cardiologista, ok? E também o que a gente chama de resistência vascular periférica, que são as artérias de pequeno calibre, todas pequenininhas no organismo e que estão envolvidas na fisiopatologia da hipertensão. Então, aqui a gente consegue saber se uma pessoa tem pressão alta porque tem lá o débito cardíaco aumentado, porque tem um nível de estresse muito aumentado, ou porque as artérias de pequeno calibre elas são rígidas. E isso muda no quê? Qual é o benefício disso daí? O médico sabe de cara qual a melhor classe de droga para ser utilizada para controlar a pressão alta. Tá.